As quedas na melhor-idade crescem a cada ano no Brasil. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo, cerca de 29% dos maiores de 60 anos sofrem queda ao menos uma vez ao ano e 13% sofrem quedas recorrentes anualmente. Para falar sobre a prevenção desse problema tão sério, nós estamos recebendo aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio o fisioterapeuta acupunturista Dr. Rodrigo Fortes, professor mestre em ortopedia pela USP, a Universidade de São Paulo. Dr. Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui na Super Rede Boa Vontade, agora ao vivo, que nós já conversamos em outras oportunidades. Eu que agradeço, é um prazer imenso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós vamos começar falando sobre, eu gostaria de destacar esses números, são números que realmente assustam. Muitas vezes, como já conversamos até em algum momento em outras entrevistas, a prevenção é que é o melhor remédio para se evitar esse problema. Nós costumamos dizer que a prevenção é o melhor tratamento. É o melhor tratamento, não é nem o melhor remédio. É o melhor tratamento, indiscutivelmente dizendo custo-benefício, sofrimento, tudo é melhor. Em relação aos números, existe um número que é muito mais alarmante do que todos esses números, que também são bastante alarmantes. É o número em que diz que em torno de 60% a 70% das quedas, elas ocorrem no ambiente doméstico. Então, às vezes a gente se assusta quando vê isso, porque você imagina que eu moro na minha casa e eu sei onde é que fica o sofá, eu sei onde é que fica a cômoda, eu sei onde é que ficam os tapetes, e como é que eu caio dentro da minha própria casa, onde eu mais conheço? Então é um dado muito alarmante em que essas lesões gravíssimas, essas fraturas geradas a partir da queda, elas são geradas pela própria pessoa dentro do seu ambiente mais conhecido, que é a sua casa. Então é muito importante falarmos sobre isso, dada a necessidade de se fazer modificações, tanto modificações em relação a tratamento, quanto modificações internas em casa, para que se possa reduzir um pouco esse número tão expressivo. De cada 10 pessoas que caem, 6 a 7 caem dentro de casa. Que consequências essas quedas trazem para a população da melhor-idade? O problema ele acontece pelo seguinte fato. Nós sabemos que a partir dos 22 anos de idade, em torno, nós começamos a envelhecer. Mais especificamente, a partir da terceira década de vida, que são os 30 anos, começamos a perder cálcio dos ossos. As mulheres numa velocidade maior do que a dos homens, em virtude da modificação hormonal entre os 30, 40 e 50, que é a menopausa, que todo mundo conhece, a queda de um hormônio chamado estrogênio, e o estrogênio participa da fixação do cálcio no osso. A queda do estrogênio leva à não fixação de uma quantidade considerável de cálcio no osso para que deixe esse osso forte. Então, a partir dos 60 anos, 70 anos, começa a aumentar muito a chance de você cair e quebrar o osso, porque o osso não suporta aquele trauma. E às vezes são traumas assim tão banais que você vai sentar num sofá por não ter noção de distância, por ter perda de equilíbrio, o idoso acaba sentando na pontinha do sofá e cai sentado numa altura de 30 centímetros. Já tive muitos casos assim. E causa a fratura, geralmente a fratura do colo do fêmur, que é bem no início do osso da perna. É o local onde mais se fratura. Então essas fraturas são fraturas que nós denominamos fraturas patológicas. Elas são alcançadas, elas acontecem em virtude de uma patologia, em virtude de uma doença, chamada osteoporose. Então, a maior parte delas acontece por esse motivo que eu estou te descrevendo. Isso aí, então, nos mostra que constantemente devemos cuidar da forma como nós nos alimentamos, a qualidade de vida, porque, inclusive, hoje em dia nós vemos crianças que já são obesas. Sim, cada vez mais. Em relação aos ossos, em relação ao metabolismo, o funcionamento dos ossos, nós temos que ter muito cuidado, porque existem algumas células que nós perdemos ao longo da vida e não recuperamos mais. São as células, os neurônios, as células nervosas. A gente nasce com uma quantidade e a gente não recupera mais depois que eles morrem. Então, as células de cartilagem que fica dentro da articulação, que recobre a ponta do osso, a cartilagem articular, que protege o osso, nós perdemos e não sabemos fabricar mais. E a célula óssea, a massa óssea, nós perdemos e não sabemos repor mais também. O nosso corpo não tem um mecanismo de reposição. Existem algumas drogas caríssimas que já foram lançadas,
recentemente, que são uma série são drogas intramusculares, são injeções que as pessoas tomam, que é capaz de me devolver de 5 a 10% da massa perdida somente. O melhor a ser feito é a prevenção. É eu conter a perda de massa óssea, ou seja, eu reforçar o meu osso enquanto estou num período jovem, enquanto ainda tenho massa óssea. E para que isso aconteça, nós chamamos a atenção do equilíbrio nutricional, muito importante a ingestão de cálcio. Mas você pode me perguntar, só isso já é interessante? Não, porque osteoporose não é ausência de cálcio do organismo necessariamente. A osteoporose, na maioria das vezes, ela é notada pela ausência da vitamina D, porque a vitamina D fabrica uma colinha chamada colágeno, que fica por fora do osso. O cálcio vem circulando pelo sangue, que já passou pela digestão, ele entra no sangue, ele vem circulando, quando ele encontra o colágeno, ele gruda no colágeno. Se não há vitamina D, não há colágeno, então não adianta ter aquele monte de cálcio circulando se não há cola no osso para ele grudar. Então nós temos que ter o colágeno, a ingesta de cálcio, né? A gente tem que comer, se alimentar do cálcio, e para que essa colagem seja feita de uma forma mais forte, nós temos que ter o exercício físico. A atividade física, o impacto do pé no solo, a força que a gente faz na contração, quando está fazendo um fortalecimento muscular, o músculo traciona o osso, ele puxa o osso com força. Então essa puxada, essa compressão gera um cálcio mais bem grudado. E com isso nós temos um osso mais saudável, mais forte. Ótima explicação. Nós estamos tendo aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio com o Dr. Rodrigo Fortes, fisioterapeuta, acupunturista e professor mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, a USP. Essas orientações são importantíssimas porque é o agora que nós devemos começar. A alimentação correta, como o senhor falou, adquirir. E o cálcio, a gente pode ter até mesmo no consumo do leite, que todo mundo, dificilmente as pessoas não tomam leite, e existem outras formas também, né, doutor? Esse equilíbrio nutricional, ele é extremamente importante. O leite, dito pelos nutricionistas, que são os experts no assunto, né? O leite é a fonte mais fácil e mais barata de cálcio que nós temos. Então, a ingesta de 3 copos de leite ao dia já me dá a quantidade de cálcio muito próximo daquilo que eu preciso diariamente. É óbvio que se eu puder fazer uma consulta com um nutricionista, fazer uma reeducação alimentar, me alimentar de uma forma mais correta, é muito mais importante. Mas só essa orientação da ingesta de 3 copos, do volume de 3 copos de leite ao dia, já me ajuda bastante se eu fizer junto com isso as outras orientações em relação às atividades que são importantíssimas. Exatamente. Então, consultar sempre um profissional. E hoje em dia nós temos disponibilizado em toda a rede pública profissionais competentes em todas as áreas e que podem nos ajudar. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio. Agora, muitas quedas na melhor-idade são causadas por alterações fisiológicas relacionadas ao envelhecimento. Até quando o senhor destacou a questão da pessoa sentar-se, perder até a noção da altura e acabar caindo por esse motivo, como é que nós podemos tomar medidas que possam prevenir este envelhecimento? Porque a população brasileira, até 2020, já vai ter uma expectativa de vida em torno de 76 anos. Quer dizer, então, quanto mais nós temos essa expectativa de vida aumentada, nós precisamos mais cedo começar esse trabalho. Nós estamos vivendo cada vez mais. O cuidado, os exames preventivos, o acesso à saúde está aumentando muito no Brasil, aumentou muito nos últimos tempos, e isso obviamente reflete no quanto a gente vive. Mas nós temos que pensar em viver melhor, não somente em viver mais. Temos que pensar em qualidade de vida. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo algumas funções. O nosso corpo vai se desprogramando, ele vai se degenerando. A ausência do movimento, a partir do momento em que se aposenta, se reduz muito o gasto energético diário, ou seja, o movimento em que eu executo. E o movimento é uma necessidade fisiológica do meu corpo. O corpo humano necessita, com letras bem garrafais, letras maiúsculas, o nosso corpo necessita do movimento para se manter vivo. Isso é uma coisa que é fato. Infelizmente, no nosso país, o último dado do Ministério da Saúde aponta que 11,4% da população brasileira pratica caminhada 30 minutos 3 vezes por semana, somente 11,4% de cerca de 200 milhões de habitantes. Então nós temos cerca de 20 milhões praticando e 180 milhões de sedentários. Com o sedentarismo,
as nossas articulações perdem, entre outras, uma função muito importante, que é a função de informar o meu cérebro da posição em que o meu corpo está no espaço. Você que está nos ouvindo agora, e nós aqui, vamos fazer a seguinte analogia. Vocês talvez não pararam para pensar nisso ainda. Fechem os seus olhos e dobrem o cotovelo em mais ou menos 90 graus. Você é capaz de dobrar. Com os olhos fechados, agora abra as mãos. Feche as mãos. Estica o primeiro dedo. Agora estica o quinto dedo da mão. E agora ele está aberto. Eu percebo que ele está aberto. E agora ele fechou. Eu percebo que ele fechou. Poxa, como é que eu percebo se eu não estou olhando para ele? Como é que eu sei que eu movimentei se eu não estou olhando para o movimento? Existem pequenas terminações nervosas dentro de todas as articulações do corpo, são pequenos nervos, são receptores, são sensores que informam o cérebro a posição do meu corpo no espaço. E através desses sensores é um dos mecanismos que não me deixa cair, que quando o meu peso é lançado todo para frente, o cérebro é informado que o corpo está sendo lançado para frente e produz uma contração do corpo para trás. E assim eu tenho um mecanismo de equilíbrio que varia de um lado para o outro, de frente para trás, na diagonal. Eu consigo não torcer o pé andando numa calçada esburacada, por exemplo. Eu percebo que o pé vai virar e eu volto o pé o mais rápido possível. A velocidade com que eu volto esse meu pé, ele vai depender da capacidade desses sensores informarem o meu cérebro rapidamente. E o meu cérebro vai mandar uma resposta para contrair o músculo que faz o movimento, que volta o meu corpo na posição e não me deixa cair. Só que esse músculo também tem que estar forte. Ao longo do tempo, nós vamos perdendo toda essa habilidade de fazer isso. E num possível desequilíbrio, num momento onde o meu cérebro não percebe que o meu corpo está indo para frente, ele não consegue lançar mão da informação, ponha o meu corpo para trás, eu já caí. E é nesse momento que os ossos frágeis, quando entram em contato com o solo, com o chão, no trauma, acontece a fratura, acontece a quebra do osso, no português claro. E é a fratura gerada que nós estamos mencionando agora. E, por exemplo, o senhor destacou a questão da perda do equilíbrio e tal, a falta de receber esses sinais pelo cérebro. Também, junto a toda a atividade física que é necessária ser feita, também precisamos fazer algum tipo de exercício cerebral. O mecanismo para corrigir isso, a fisioterapia ela dispõe nós chamamos de recuperação ou reabilitação proprioceptiva. Então, esses sensores cientificamente chamam-se de proprioceptores. Então, nós realizamos exercícios que estimulam a propriocepção das articulações. Hoje nós temos recursos fantásticos, eu tenho lá na clínica plataformas de força, onde coloca-se o paciente em cima e o computador me diz quanto de peso ele está jogando em cada perna, para onde o corpo dele está sendo deslocado. O monitor mostra para ele um boneco que faz o mesmo movimento que ele está fazendo. Então ele consegue captar e equilibrar esse movimento com o retorno do próprio computador. Então, exercícios próprios para isso existem também, exercícios de fortalecimento terapêutico, reequilíbrio postural, técnicas de tratamento postural que colocam uma coluna mais alinhada, que devolve ao corpo a vitalidade, a força da contração, a possibilidade de fazer um movimento mais vigoroso e mais forte. Tudo isso a fisioterapia pode fazer. E nós chamamos de reabilitação, e tratamento preventivo para minimizar a tendência de quedas. Inúmeros são os acontecimentos na vida, na terceira idade, que podem levar ao aumento da tendência de quedas. Nós falamos da questão física e neurológica, neuromuscular, mas nós temos também as questões visuais, são os glaucomas, o ofuscamento de visão, a perda da visão. Nós temos as alterações cerebrais, como a falta de oxigenação cerebral, a redução da circulação do sangue no cérebro, que leva também a distúrbios de equilíbrio. Nós temos as labirintites tão conhecidas. Quem é que nunca passou por uma crise ainda? Talvez passará um dia, né? Roda tudo e há uma tendência muito grande de quedas. E nós temos as alterações cardiológicas, que o coração não tem força suficiente de mandar sangue lá para o cérebro. Então falta sangue no cérebro, a pessoa também tem aumento da tendência de quedas. Quando a gente vai fazer um tratamento para prevenir quedas, nós temos que cercar todos os fatores que originam a queda. Não só o fator físico, mas também consultar o oftalmo, consultar o cardiologista, consultar o neurologista,
para sim cercarmos um diagnóstico em conjunto com o fisioterapeuta, todos atuando da mesma forma e assim gerar uma tendência menor de quedas. Não há como fazer um tratamento efetivo sem um diagnóstico preciso. Muitas vezes eu vou fazer o tratamento, eu vou auxiliar o tratamento, mas o diagnóstico preciso não é meu. Às vezes é uma causa oftalmológica na visão, às vezes uma causa neurológica no cérebro. Isso tem que ser feito pela especialidade competente. Nós temos que trabalhar em conjunto, em prol da saúde de uma ou mais pessoas. É verdade. E conforme o levantamento do Ministério da Saúde, o número de internações de idosos na rede pública em razão de fraturas do fêmur, causadas principalmente por quedas, cresceu significativamente nos últimos anos. Então, esse destaque que o senhor deu em relação à prevenção é muito importante. Nós já falamos também sobre a atividade física, começando em todas as idades, e lembramos também da importância da casa segura. O senhor até, numa outra conversa que nós tivemos anteriormente, o senhor nos citava a Casa Segura, www.casasegura.com.br, é isso mesmo? Isso, exatamente. É um site disponível na internet hoje que ele traz consigo uma série de alterações muito interessantes, que eu acredito que umas 30 ou 40 alterações que podem ser feitas dentro de casa, com todos os aspectos e informações. Acho muito interessante esse site. Então, quem puder acessar, acesse esse site, que é interessante. Algumas modificações rápidas, a gente pode até citar, como a elevação dos assentos. Então, o sofá é muito baixo para o idoso. O sofá já é baixo para a gente faz uma força tremenda para levantar do sofá. Elevar o pé do sofá em torno de 15 a 20 centímetros, chama um marceneiro, pede para elevar, eleva a cama, eleva o assento, a cadeira tem que ser segura, a cadeira não pode ser solta, porque ele vai sentar na cadeira, se ele se desequilibrar, ele vai segurar, a cadeira corre, ele cai. É verdade. Tudo tem que ser fixo. Móveis de canto, aparadores, cômodas. Retire a gaveta e parafuse essa cômoda na parede. Num possível desequilíbrio, ele vai segurar. E se o móvel não for capaz de detê-lo, ele vai cair. Exatamente. Iluminação, importante. Tire aqueles tapetes, aquilo é horrível dentro de casa, aquilo parece que gruda no pé da gente, aqueles tapetes, né? É verdade. E eles não têm a capacidade de voltar na posição. Então acabam caindo por conta disso. E no banheiro, cerque todo o box, o vaso, eleve a altura do vaso, cerque esse local com barras na parede. Existem barras próprias, se compra, então põe barra em todos os lados. E se existe uma crise de labirintite, muita dificuldade, não hesite, coloque uma cadeira de plástico dentro do banheiro e tome banho sentado na cadeira. Muito mais fácil. O senhor até destacou para a gente numa outra conversa a questão de existem até formas baratas. Pega-se um cabo de vassoura e cria-se a barra para que o idoso tenha esse apoio. Sim, dá para fazer uma série de alterações sem dispor de grandes recursos financeiros. Dá para se fazer. Eu não posso chamar um marceneiro para fazer isso no meu sofá. Então fixa o sofá na parede, arruma um pedaço de viga de telhado, que ela é bem grossona assim, e apoia o sofá em cima da viga. Exatamente. Parafusa aquela viga no pé do sofá, só não pode deixar o sofá mole, porque daí vai cair de cima. Mas a criatividade ela é muito importante nesses pontos. Pode até lançar mão de almofadas para sobrepor ao sofá. Aumenta o volume da almofada, aumenta o volume da almofada, se houver essa possibilidade, também pode ser feito. O importante é que, ao sentar, a pessoa se posicione numa forma mais elevada do que o convencional. Isso é que é importante. Certo. Doutor, tem algum detalhe que é importante nós destacarmos em relação à queda da melhor-idade? Tratar as questões dolorosas também é importante, que muitas vezes a dor bloqueia o movimento e o bloqueio do movimento pela dor pode levar à queda. Então, tratar essas dores, nós temos hoje disponível um recurso terapêutico assim estrondoso, enorme de tratamento, passando desde a medicação, que é o recurso mais antigo que nós temos, mais usual, mas hoje nós temos a fisioterapia tão desenvolvida tecnologicamente, cientificamente falando. A fisioterapia tem que estar envolvida nesses casos. E a acupuntura, né, que hoje é o padrão ouro de tratamento para dor, sem efeito colateral nenhum. E essa faixa etária, ela apresenta resultados altamente significativos, melhoram muito em relação a isso. Eu acho que basicamente são esses cuidados. Nós até conversávamos anteriormente sobre a questão da evolução do tratamento de saúde e a acupuntura é uma delas, porque nós vemos que os planos de saúde, a saúde pública
já colocou a acupuntura como uma das formas de tratamento. Cada vez mais ela está se enraizando, dado a eficiência dela no tratamento, tão rápida a melhora. Aos poucos ela está entrando. No Brasil ela é muito jovem ainda. Ela entrou na década de 50 no Brasil, 1950 mais ou menos. Então ela tem aproximadamente 60 anos no Brasil. E no mundo ela tem mais de 4.000 anos. Ela é muito jovem para a gente usa pouco ainda. Doutor, muito obrigada. Nós conversamos aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio com o fisioterapeuta acupunturista Dr. Rodrigo Fortes, professor mestre em ortopedia pela Universidade de São Paulo, USP, nos falando hoje sobre as quedas na melhor idade.